apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Nesse momento, sintam-se acolhidos pela nossa equipe e a espiritualidade que nos acompanha. A nossa equipe hoje está sendo composta pela Crislândia, o Devanir, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Juísa, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Nosso tema hoje é melancolia. É Lucas, capítulo 13, versículo 33 e o capítulo 5, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, pois, serenar nossa mente, a fim de que possamos nos conectar com nossos mentores, com os benfeitores espirituais que aqui se encontram, os irmãos da colônia Maria de Nazaré que nos acompanham sempre, e assim, neste momento, pedir a permissão a Deus para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Poliana. Vamos, neste momento, buscar elevar os nossos pensamentos aos nossos mentores espirituais, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador. Vamos procurar nos concentrar nessa atividade de estudo e discussão, para que nós possamos chegar da melhor forma possível a respostas que nos ajudem a entender como que funciona todo esse processo de intercâmbio entre nós e espiritualidade. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre as nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los não só com os lábios, mas sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, com espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga essas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores, dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar brávio. Tende piedade da mulher, que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos então agora iniciar a nossa vivência prática. Então assim a gente pergunta para o professor Joel,
para a Cris Pereira, para a Juíza. Como é que foi a semana, né? Quais foram as palavras e como é que foi esse treino? Eu fiquei sem ter nenhuma palavra durante a semana, mas se vocês me permitem, eu gostaria de pensar um pouquinho em voz alta sobre a nossa trajetória evolutiva que acontece na vida do dia a dia e no fato de que nos defrontamos muitas vezes com dificuldades criadas na nossa vivência com os nossos semelhantes e que permitem até mesmo a emersão de sentimentos que muitas vezes se acham nos nossos registros e estão no estado de inconsciência. Mas naquelas oportunidades aparecem. E esses fatos, esses eventos todos, que acredito não sejam inerentes somente à minha pessoa, representam eventos que também acontecem com os outros na forma de provas, de testes, já que todos nós nos propusemos a um percurso de caminho com o propósito de perdermos as nossas imperfeições. E poderemos dizer graças a Deus quando acontece o sucesso. E que pena quando isso não acontece. Mas que bom que existe em nós a certeza de que a divina providência sempre nos está ensejando oportunidades para que possamos de forma incessante, e a palavra é perseverança, com perseverança, insistirmos naquele propósito de que a autotransformação precisa acontecer em nós, que os vícios precisam ser eliminados de nós, que as virtudes precisam ficar concretizadas em nosso ser, e que as nossas ações representam a forma pela qual esta concretização acontece. Com a palavra, minha irmãzinha, e desculpe eu ter dito que não tive palavra com a qual trabalhei, mas me lembrei no momento, isso não é improviso, porque perseverante e perseverança são predicados, posturas que todos nós temos, tenho a certeza. Bom, eu escolhi Nem Tudo Me Convém. Então eu trouxe a seguinte reflexão, que eu tenho o meu livre-arbítrio para fazer as coisas que eu quero, porém tenho que pensar nos meus atos, nem tudo me convém, ou seja, tendo cuidado para que eu possa evitar tudo que venha me prejudicar. A palavra que eu trabalhei essa semana foi convém. Que me convém? O que me convém foi somente aceitar apenas o bem, tentando bloquear essas energias nocivas vindas dos outros. E graças a Deus eu consegui essa semana trabalhar isso. Veio algumas energias negativas e eu consegui bloqueá-las. Bem, o professor Joel nos trouxe aí para reflexão na semana a perseverança, né? Que é um atributo muito importante para qualquer outra das qualidades que a gente pretenda desenvolver. E as meninas trabalharam a palavra convém, que também foi a minha. O que me convém e o que não me convém, né? Numa sociedade em que vivemos, em que existem inúmeras opções, né? Tanto de leituras quanto de atos, muitos são legais, né? Mas nem tudo nos convém. Então, cabe a gente refletir aqui, né, o que nos convém. A minha reflexão foi bem em termos de texto, conteúdo que a gente encontra e assimila como verdade. Nem sempre a gente para verificar a fonte, verificar quem é o autor, como é a vida desse autor, né? Porque é muito fácil falar, mas é muito difícil vivenciar aquilo que a gente diz. Então, é importante a gente ter esse senso crítico para avaliar se tudo aquilo que nos estamos sendo expostos, se nos convém ou não. Então, vamos dar prosseguimento agora, passando para a leitura do texto do Evangelho de hoje. O texto do Evangelho de hoje é: todavia é necessário caminhar hoje
amanhã e no dia seguinte. Lucas, capítulo 13, versículo 33 do Novo Testamento, com a tradução de Haroldo Dutra Dias. Vamos pedir agora, então, para o Devanir que leia o texto que ele trouxe para nós hoje. Uma boa noite. Hoje vou fazer a leitura do texto com o título Melancolia. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraços neste mundo. A Gênesis capítulo 14, item 45. Expulsa a melancolia da tua alma, essa hóspede teimosa que te envolve no dossel de mil amarguras, segregando desânimo e desassossego. Ninguém está a sós na tua dor. Melancolia é também enfermidade ou síndrome de obsessão. Olhos vigilantes contemplam tua aflição, ouvidos discretos registram os apelos da tua soledade. Há muitos que, acompanhados, caminham em indescritível solidão, e há solitários que, seguindo, recebem a contribuição de acompanhantes afervorados. Não suponhas que as lágrimas estanques em teus olhos afoguem todas as tuas esperanças, considerando que muitos olhos incapazes de filtrar o raio luminoso se apagaram, experimentando nas lágrimas o doce banho de refazimento. Sai do casulo do eu e analisa as chagas expostas da humanidade em desalinho, e não te atrevas a desconsiderar misericórdia divina, que coloca bálsamo nas feridas ocultas do teu coração. Estuga o passo na desabalada jornada do desespero. Detém o corcel das tuas aflições e faze a viagem de volta ao oásis da confiança divina. Além de ti, na véspera ensolarada, o lírio medra esguio e solitário, embalsamando o ar para sofrer o colibri aligerado que lhe rouba néctar e conduz o pólen que o reproduz adiante. Longe da tua dor, há dores salmodiando sinfonias inarticuladas de resignação. Se não podes submeter-te ao imperioso testemunho que te vergasta, dobra-te sobre o assoalho da paciência e aguarda a madrugada do porvir. A noite que faz dormir ceareiros operosos, desperta vigilantes para as tarefas noctivadas. Há esplendor em toda a parte para quem deseja descobrir tesouros nas estrelas fulgurantes no crepe noturno. Espera mais, alenta o bom ânimo. A característica da fraqueza é a fragilidade de forças no ponto vulnerável do sofrimento. Rogaste, antes do mergulho carnal, a alta concessão do testemunho em soledade, em abandono, sem parentes. Agora, lembra-te de Jesus. Em todas as tuas horas, reparte da mesa rica das aflições as pequenas cotas dos teus rápidos sorrisos, com aqueles cuja boca se entorpeceu na inanição e não na podem abrir para entoar melodias de alegre esperança. Esparze a cota do teu suor, enxugando suores que não encontram secas para lhes coletar as vagas. Se deseja sucumbir, porém, ao peso egoísta da inflação dos teus desencantos, doa-te ao Marte Galileu e torna a tua vida, considerada morta, um verdadeiro sendeiro sublimante para aqueles que desejam viver e sobreviver, e não possuem combustível que lhes alimente a chama da jornada carnal. Enxuga as tuas lágrimas e busca aquele Consolador preconizado por Jesus, que viria restabelecer a verdade da terra e ficaria em seu nome ao lado dos homens até a consumação dos egos. Abraçado a esse sublime consolo da doutrina espírita, que te amplia, além dos horizontes da vida, as perspectivas da eternidade. Sonha com o teu amanhã ridente e confia no reencontro mais tarde, depois que as sombras da morte se abatam sobre as tuas celas cansadas e o sol glorioso da vida te aponte o céu, sem fim da felicidade, do livro Espírito da Vida, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos agora então passar para o nosso próximo questionamento,
perguntando para Sheila. Sheila, o que podemos entender como melancolia? A melancolia é a ânsia do espírito por uma vida melhor, pois o mesmo não foi criado por Deus para viver preso ao corpo no solo terreno. Essa vida melhor virá a todos depois que forem cumpridas as diversas obrigações que Deus confiou a cada um. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento, nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado. Espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estado de difícil retorno. Por essa razão é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo, mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardaremos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passar por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tantas saudades sentimos. Passo a palavra. A Sheila já definiu muito bem o que seria melancolia, então passamos para o próximo questionamento perguntando para Rita. Rita, quando e por que a melancolia surge? A melancolia é o estado de saudade de algo conhecido e perdido, ou desconhecido, ou não experimentado, que, se prolongado, pode se transformar em depressão. A tristeza não é o inverso da alegria, como muitos pensam, mas a ausência momentânea. Ela deve ser conduzida nos levando uma pausa para a reflexão e não ao desinteresse pela vida. Devemos analisar as necessidades não experimentadas e avançar rumo ao degrau evolutivo. É um fenômeno natural que atinge todas as pessoas, mesmo as que vivem em um extraordinário momento de alegria. Não são poucas as pessoas que possuem preciosos recursos financeiros, triunfos sociais e políticos, artísticos e pessoais, e experimentam vazio e solidão existencial. Por que isso acontece? Geralmente se associado com alguma coisa, como perda de entes queridos, separação, dificuldades em se relacionar, qualquer tipo de derrota, como emprego, coisas materiais, situações difíceis, entre outras coisas. Para finalizar, Chico Xavier nos esclarece. Quando a tristeza me ameaçava, Emmanuel, recomendava deixar o que estava fazendo e ia à periferia, efetuando demorada visita aos lares, em situação de penúria. Depois de conversar com aqueles irmãos sofridos, eu voltava para casa com vergonha de mim mesmo. Passo a palavra. Bem, diante de tudo que já foi colocado aqui, né, tanto do que a Sheila colocou, a Rita colocou agora, a gente pode dizer então, como foi colocado, melancolia é um estado de espírito e geralmente ela vai ocorrer, né, por conta talvez da perda de um ente querido, uma separação, uma dificuldade que a gente tenha, ou seja, qualquer tipo, né, de situação em que a gente se sinta derrotado, incapaz de mudar o curso, uma tristeza muito grande, né? Pode ser uma perda de emprego, coisas materiais. Também, como foi bem colocado já, aquela melancolia que muitos dizem que vem do nosso plano espiritual, ou seja, enquanto estamos dormindo, né, a gente se desprende do corpo e volta à nossa pátria espiritual. E por conta disso, quando a gente retorna, a gente sente uma saudade inexplicável, uma tristeza que a gente não consegue definir muito bem qual seria a causa. Esse também pode ser uma explicação. E, na verdade, por que isso ocorre, né? Então, se a gente for analisar de uma forma bem concreta,
é muito vago, a gente não consegue determinar com precisão. Mas sabemos que é algo que nos deixa numa situação inconfortável, né? E ela vai surgir nos momentos em que a gente se sentir mais acuado, sem condições de mudar o rumo do que vivemos. Então vamos dar continuidade fazendo as próximas perguntas, né? Para a gente conseguir um pouquinho maior de esclarecimento. E aí a gente pergunta para a Cris Pereira, como é que a gente pode entender a seguinte frase da benfeitora? Ninguém está só na sua dor, já que a melancolia sugere um estado de dor, dor psicológica, né? Então vamos entender como é que é isso. Diante de algum sofrimento, alguma dor, nunca estamos desamparados. Temos que buscar sintonia com os benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa vida. Concluirei a minha resposta com a mensagem do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: o problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará as energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconhecemos, Deus permanece agindo. Como a Cris colocou, né, mesmo diante da dor, a gente nunca está desamparado, sozinho, como a benfeitora coloca. Por quê? Porque sempre temos ao nosso lado os benfeitores espirituais que estão procurando nos dar o apoio necessário para que possamos vencer essa dificuldade, bem como os nossos mentores. Isso sem falar em todos aqueles parentes, né, não consanguíneos, mas espirituais, que também estão junto conosco nos apoiando. Mas acontece que nos fechamos em nosso casulo, né, em nosso mundinho particular, em nosso eu, e acabamos não enxergando esse amparo e esse auxílio. Vamos então dar continuidade agora, passando para o nosso próximo questionamento, perguntando agora para o professor Joel. Professor Joel, há alguma ligação entre melancolia e obsessão? Nós vemos que o texto que a Joana de Ângeles nos traz fala que melancolia é também enfermidade ou síndrome de obsessão. Como é que é isso? E nós precisamos lembrar sempre que quando uma sensação ou percepção acontece em nosso ser, ao ponto de dela tomarmos conhecimento, é porque este fato está se verificando muitas vezes a partir de nosso espírito, do nosso perispírito, e em consonância com esses eventos, espírito e perispírito, participa também o nosso corpo somático. Não podemos, é claro, eu sei, prolongar estas análises, mas lembremos-nos que quando nós sentimos, embora existam muitas nuances para caracterizar a melancolia, como estado de alma múltiplo, diversificado, mas, inobstante esta colocação, o nosso ser passa a vibrar numa frequência. É necessário que não esqueçamos que o nosso espírito pensa, o nosso perispírito transmite e o nosso corpo executa. Então, se nós temos uma vibração característica que se está extravasando através do nosso corpo físico, ele irá produzir nuances luminosas e vibratórias
que envolve o nosso ser inteiro e que permitirá aconteça a identificação por parte das entidades espirituais. E se nosso estado de alma está mergulhado numa melancolia, na maioria das vezes devido a alguma frustração que possamos sentir, ou que está no recôndito de nossa alma, esta característica irá produzir a transformação na energia que nos envolve. E esta transformação irá ser percebida, sentida e vista por entidades espirituais que estão muitas vezes vibrando naquela frequência que poderemos chamar de relativamente deletéria. E que num estado de agravante maior, crescendo em magnitude, poderá transformar-se numa depressão. Poderá transformar-se numa patogenia que vai envolver nosso corpo somático, corpo físico e espírito propriamente dito. E nestes termos, meus irmãos, esta entidade espiritual que vibra na mesma frequência, muitas vezes animada pelos mesmos sentimentos ou similares sentimentos depressivos ou melancólicos, elas começarão a se unir à energia que nós emitimos, porque ela está emitindo uma energia semelhante. E assim, via hipnótica, ela consegue entrar no pensamento da pessoa. E a pessoa pensa que ela é a autora, numa certa altura, daqueles pensamentos, daquelas mágoas, daquelas tristezas e até mesmo o gosto de viver. E, na verdade, está a pessoa deprimida ou melancólica ou num grau mais avançado de patogenia, ela começará a pensar que os pensamentos são seus e, na verdade, eles são frutos da ingerência de entidades espirituais que estão passando pela mesma patogenia que nós. E, às vezes, via hipnótica, são capazes essas entidades, se nós não fugirmos desta situação, seguindo os ensinamentos da doutrina que consola, bem entendido, que é uma gama imensa de recursos, nós vamos nos tornar vítima e a obsessão poderá ser total. E é quando, então, nós perdemos o uso da razão. E chegamos às raias da loucura, das aberrações, nas atitudes, na tristeza, e tudo vai mal. É necessário, então, nessa altura, que tenhamos a consciência de que não só o espírito, não só o perispírito, mas também o corpo somático já está até mesmo lesionado. É quando, então, além do socorro proporcionado pelos espíritos bons, especialmente nos centros espíritas aconselhamos, deve existir também a terapia médica, porque sem curar o corpo, fica muito difícil da pessoa consolidar a cura inteira, porque no momento em que ela melhora através do uso dos fármacos, propiciado especialmente por especialistas do campo da psiquiatria, ela vai desmanchar, esses medicamentos irão desmanchar a porta aberta para que ingerências espirituais estranhas e escusas possam continuar acontecendo. Mas existe, então, a percepção consciente. Nós precisamos protagonizar em nós a nossa vontade de nos livrarmos da situação, o nosso desejo sincero e imenso de conseguir aceitar o socorro da espiritualidade e também, às vezes, em certos casos, mas não em todos, o auxílio que a medicina humana pode proporcionar. Eu não sei se eu consegui atingir o objetivo como gostaria, mas, em todo caso, a irmã está com a palavra e pode fazer algumas ponderações que se fizerem necessárias. Com a palavra, minha irmã. Nada tenho a acrescentar, diante de tudo que o professor Joel já nos trouxe tão bem. Então vamos dar prosseguimento perguntando para o devaneio. No texto, Joana afirma: sai do casulo do eu e analisa as chagas expostas da humanidade em desalinho.
Não te atrevas a desconsiderar a misericórdia divina, que coloca bálsamo nas feridas ocultas do teu coração. Como a gente pode interpretar essa frase, Devani, de acordo com a realidade que nós vivemos hoje? Bem, eu entendo nesta frase, primeiramente, que todo ser humano tem problemas materiais ou espirituais aqui na Terra, já que este é um mundo de provas e expiações, sendo que cada um, na sua proporção, conforme o que plantou no passado e agora está colhendo. Outros passam por dificuldades cumprindo missões que pediram antes mesmo de reencarnarem. Então penso que não devemos olhar apenas para nossos problemas, nos imaginando como sendo os únicos sofredores aqui na Terra, desprezados pela misericórdia divina. Se analisarmos mais amplamente ao nosso redor, com os olhos da alma, veremos que somos muito mais abençoados e iluminados do que merecemos. Ou seja, com todos os nossos problemas, seja de qual forma for, sempre veremos que tem muito mais irmãos em situações bem piores. E digo mais, que temos condições de ajudar, mesmo que não seja materialmente, mas com uma palavra, um sorriso amigo ou mesmo uma orientação. E antes de reencarnarmos, muitas das vezes pedimos para vivermos em provas muito maiores das que atravessamos. Mas Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, sabendo mais que nós de nossas fraquezas, nos concede apenas uma pequena parcela a cumprirmos de resgates a tantas dívidas que contraímos. Então, se analisarmos com sinceridade de coração, devemos nos perguntar: que direito temos de reclamar de problemas ou dificuldades que atravessamos provisoriamente? Se soubermos suportá-las, mas primeiramente digo que uma coisa que fique claro, não digo ficando de braços cruzados, aguentando a dor, não fazendo nada para amenizá-la, mas sim passarmos a ver que para tudo de ruim tem algo de bom. Que se fizermos por merecermos, toda dor, seja material ou moral, tem uma cura ou uma bênção que ao menos pode amenizá-la, onde passaremos a vermos melhor as belezas que a vida é capaz de nos proporcionar, mesmo neste mundo. E por fim, não posso deixar de citar o fato de tantos irmãos em hospitais desenganados pela medicina, outros sem um teto ou um pão para colocar na mesa, que diariamente, se repararmos, veremos dando exemplos de fé, humildade, esperança pela alegria da vida, crendo que um dia tudo vai ser melhor. Isso já não é um bálsamo da misericórdia divina, por acreditarem e não criarem um mundo só em torno de si e de seus sofrimentos? Então, passemos a analisar melhor nossa consciência, para começarmos a agradecer mais por tantas bênçãos de misericórdia e amparo que recebemos diariamente. Esse foi o entendimento que eu tive dessa frase. Não sei se foi claro, alguém pode completar. Eu concordo com você, Devanir, e não teria mais nada a acrescentar. Assim, nós passamos para o próximo questionamento perguntando: Elaine, devemos entender de que forma a liberdade de que nos fala o seguinte trecho do Evangelho? Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infeliz. A liberdade de que trata o texto é a vida do espírito, que, liberto do corpo físico, retoma todas as suas faculdades espirituais. A verdadeira vida é a vida do espírito. Aqui nós estamos em um mundo de provas e expiações. E o que significa expiação? Segundo o dicionário, expiação significa cumprimento de pena. Aqui estamos cumprindo pena, aqui no planeta Terra, eu digo. Mas também significa purificação, ou seja, estamos cumprindo pena para nos purificarmos. Entretanto, essa prisão é relativa, pois durante o sono, o espírito recupera parcialmente a sua liberdade.
Durante o sono físico, nós, espírito, nos libertamos de nós, corpo, ficando presos somente por um laço fluídico, que em qualquer emergência nos levará novamente ao corpo. Os espíritos superiores, quando estão encarnados aqui na Terra, podem frequentar outros mundos mais elevados do que o nosso, enquanto nós, em nossa condição de espíritos ainda em expiação, não podemos deixar livremente a atmosfera da Terra, por uma questão vibratória e de sintonia. Entretanto, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos deu uma prisão onde existem flores, pássaros, paisagens naturais belíssimas, carinho de mãe, carinho de avó, as músicas clássicas, as artes, a literatura, e nos deu a companhia de um espírito guardião, que velará por nós nesta vida enquanto nós o permitirmos. Portanto, eu diria que estamos cumprindo pena em regime aberto, em prisão-albergue, onde estamos aptos para viver em semi-liberdade, fundando-nos nos princípios da autodisciplina e senso de responsabilidade. É muito comum sentirmos vontade de romper os laços que nos unem à matéria e querer voltar para a pátria espiritual e recuperar dessa forma a nossa liberdade, pois lá deixamos muitos afetos verdadeiros e trazemos na consciência uma vaga lembrança de que lá é muito melhor do que aqui. Entretanto, a pena deve ser cumprida até o último minuto, estabelecido na sentença lavrada pelas nossas próprias mãos, para então voltarmos para casa já com o débito quitado. Diante do que a Elaine falou, eu só queria comentar aqui, compartilhar um pensamento que tive enquanto ela mencionou o termo prisão, que muitas vezes estamos aqui como uma prisão. Vamos entender e relembrar que quando estamos na escola, iniciamos a escola, vamos ainda para o colegial ou até mesmo na universidade, muitas vezes, pelo esquema rígido, pelas tarefas, pela disciplina que exigem, nós nos sentimos presos também. Mas que ao findar esse período, quando já estamos numa vida mais adulta, quantas e quantas vezes nos pegamos sentindo saudade desse tempo e percebemos que aquilo que achávamos que era uma prisão, na verdade, era um campo enorme de muita alegria, de descobrimento, de estabelecer relacionamentos, relacionamentos que muitas vezes duram até hoje. Daí a importância da gente visualizar e entender, até esse trecho do Evangelho, que não devemos ficar tristes por estarmos aqui numa nova escola, mas sim aproveitar esses momentos para crescermos, construir o nosso saber, colocando em prática e estabelecer novos relacionamentos, a fim de que quando estivermos na nossa pátria espiritual, quando retornarmos a ela, possamos também sentir saudades e ter o sentimento de que aproveitamos o tempo que nos foi ofertado. Vamos então dar continuidade agora, passando para o nosso próximo questionamento, perguntando agora a Poliana. Poliana, como é que a gente pode interpretar a frase da benfeitora que diz: a característica da fraqueza é a fragilidade de forças no ponto vulnerável do sofrimento? O que é isso? Bem, essa questão número 7, ela é um tanto abstrata e eu achei um tanto complicado de buscar respostas e tentar compreendê-la. A Joana, ela tem uma profundidade muito grande em seus textos, em suas frases. Cada frase é carregada de sentidos e significados que vão além daquilo que a gente está lendo. E muitas vezes é preciso ler e reler várias vezes para entender. E mesmo fazendo isso, mesmo lendo e relendo o texto, ainda ficou um pouco complicado. Eu vou tentar aqui explicar ou trazer um pouquinho da minha visão sobre essa questão que eu confesso que não é das melhores. E aí na frase em questão ela diz: a característica da fraqueza é a fragilidade de forças
no ponto vulnerável do sofrimento. Ou seja, o que caracteriza, né, o que traz sentido e características da fraqueza é que é quando nós temos forças para lutar esvaídas e fracas no momento do sofrimento tênue. Ou seja, a fraqueza ela traz essa característica intrínseca, né, naquele ponto vulnerável de sofrimento, quando nós estamos mais fracos, dada a carga de sofrimento que nós temos, a carga de melancolia. Né? Aqui ela fala de como as nossas forças vão ficando frágeis e tênues no ponto, justamente nesse ponto vulnerável em que encontra o sofrimento. O que seria esse ponto vulnerável? Né? Talvez um momento em que esse sofrimento se torne mais intenso. Daí, se a gente considera isso, naquele ponto em que nós temos um sofrimento vulnerável, a gente já está, né, tão esgotado e perdido que nós não temos forças para continuar. Por outro lado, algumas pessoas, quando chegam ao fundo do poço da melancolia, do sofrimento, conseguem tirar, né, forças, talvez por ajudas exteriores, para conseguir sair daquele estado de sofrimento. E nesse momento essas pessoas se tornam mais fortes. Então fica meio que assim contraditório. Por um lado, a gente pode entender essa vulnerabilidade do sofrimento como uma característica, e por outro, nós podemos entender que o sofrimento ele leva a pessoa a conseguir adquirir, isso dependendo do tipo de pessoa e da situação que ela se encontra, a buscar novas forças. Né? Então, o que a gente consegue entender, abstrair dessa frase que eu achei um tanto complicada, diga-se de passagem, é isso. Passo a palavra. Eu não teria nada mais a acrescentar diante de tudo que a Poliana já colocou. Então vamos passar para o nosso próximo questionamento, perguntando para a Ione. Sabemos que a melancolia se instala em momentos de tristeza e falta de esperança, conforme a gente já estudou hoje aqui o nosso tema. Sabemos também que as mortes prematuras causam esse sofrimento, né? Muitas vezes por um período aí, e num ser humano que é normal, né? Isso faz parte da nossa vivência aqui no orbe terrestre. Então a gente pergunta, em que momento e por que somos convidados a fazer de nossa vida morta, né, um sendeiro de luz, conforme nos convida a benfeitora na seguinte frase: se desejas sucumbir, porém, ao peso egoísta da inflamação dos teus desencantos, doa-te ao Marte Galileu e torna a tua vida, considerada morta, um verdadeiro sendeiro sublimante para aqueles que desejam viver e sobreviver e não possuem combustível que lhes alimente a chama da jornada carnal. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nas instruções dos Espíritos, temos a respeito da perda de pessoas amadas e mortes prematuras, pelo auxílio de Sansão, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Nesta mensagem são apresentados argumentos humanos sobre a injustiça da morte prematura de pessoas amadas, porque se assim não fora, não seriam choradas, e apresenta outros argumentos que a justificam, pois não se pode medir a justiça de Deus pela justiça dos homens. Deus é a perfeição, o nosso Criador, e o homem é o espírito encarnado, criado simples e ignorante, com o objetivo de desenvolver-se para a perfeição possível de ser alcançada. Assim, tem o homem, nós, encarnados, o dever de procurar compreender as leis que regem o universo, leis físicas e morais, adequar-se, considerando o desenvolvimento de sua inteligência e moralidade. A morte prematura é quase sempre um grande
benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Viver na terra sempre corre-se o risco de cair de novo nos mesmos erros e equívocos do passado, e é por isso que é sempre grande a possibilidade de novos débitos. Aquele, pois, que parte mais cedo, já cumpriu o que deveria, e poderia nessa existência, segundo as leis sábias do Pai. Parte para, no plano espiritual, continuar seu aprendizado para novas experiências existenciais, mais adequadas às suas necessidades. O objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, que continuará sendo feito também no plano espiritual. Encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete infinitas vezes durante o desenvolvimento do espírito. No primeiro, renasce-se no plano material. No segundo, renasce-se no plano espiritual. Por que lamentar tanto a partida de entes queridos jovens, se eles já não têm a necessidade de aqui permanecer mais tempo nesta existência? Quem somos nós para julgarmos a lei divina? Que sabemos nós do que seja melhor para eles? Sintamos sim saudade, esse sentimento doce, que nos faz ter sempre presente na mente e no coração o ser amado que partiu, e nos espera em nova dimensão. Continuemos procurando fazer o melhor para os que convivem conosco, amando-os, servindo-os, auxiliando-os a aproveitarem o mais e melhor possível as experiências do viver na terra, certos de que um dia estaremos libertos da dor da separação, porque então não haverá limitações físicas e espirituais entre os que se amam. Passo a palavra. Nada a acrescentar, vamos dar continuidade então com um texto que eu trouxe para vocês que chama Vidros Coloridos. Conta-se que há muito tempo um habilidoso calculista persa chamado Beremis Samir prestava serviços de secretário a um poderoso vizir. Ele tinha uma capacidade de raciocínio muito grande e causava a todos profundo espanto. Assim, diante dos acontecimentos mais banais da vida, ele fazia comparações inesperadas, que mostravam uma agudeza de espírito e um raro talento matemático. Além disso, ele também sabia narrar histórias e episódios que ilustravam suas palestras e que por si só eram atraentes e curiosas. Por conta disso, na modesta hospedaria em que vivia, os visitantes e os conhecidos não perdiam a oportunidade de lisonjeá-lo com repetidas demonstrações de simpatia e consideração. Ele via-se obrigado a atender dezenas de consultas por dia. Para alguns, ele dava conselhos, para outros esclarecia, sempre com muita bondade e paciência. Ele procurava, de certa forma, destruir as superstições e crendices dos fracos, mostrando que nisso tudo não havia nenhuma relação com a vontade de Deus, mas sim com alegrias, tristezas e angústias do próprio coração. Ele era guiado sempre por esse que a gente pode colocar esse sentimento de altruísmo, né? Então ele não visava lucro ou recompensa. E toda vez que alguém queria lhe dar dinheiro, ele recusava. E mesmo assim, quando um rico insistia em lhe pagar a consulta, ele acabava doando toda a quantia aos pobres do bairro. Uma certa vez, Beremis foi acalmar o ânimo exaltado de um homem e chamá-lo ao caminho da mansidão. Ele se aproximou e falou calmamente a esse homem que veio queixar-se de um sócio que ele considerava como um ladrão. Acautelai-vos contra os juízos arrebatados pela paixão, porque esta desfigura muitas vezes a verdade. Aquele que olha por um vidro de cor, vê todos os objetos da cor desse vidro. Se o vidro é vermelho,
tudo lhe parece rubro. Se amarelo, vê tudo amarelado. Quando alguém nos agrada, é fácil desculpar. Se ao contrário nos aborrece, condenamos ou interpretamos de modo desfavorável. A seguir, examinou com paciência as contas e acabou por descobrir nelas vários enganos que desvirtuavam os resultados. Dessa forma, Aziz certificou-se de que havia sido injusto para com o sócio e, encantado com a maneira inteligente e conciliadora de Meremis, saiu dali com o coração modificado. Muitas vezes o nosso ponto de vista não nos permite perceber as várias facetas de uma realidade. Ficamos apenas com a nossa faceta deturpada. Não é raro acreditar cegamente em equívocos, graças ao nosso orgulho exacerbado e ao nosso velho egoísmo. Por isso, muitas vezes, nos mantemos nessa postura de melancolia, de coitado, de vítima, né? E acabamos por abandonar, né, tantas outras lentes que poderíamos colocar para enxergar o mundo de uma outra forma. Colocamos, infelizmente, somente a lente da melancolia, da tristeza e do medo. Né? Se colocássemos a lente do amor, se saíssemos do nosso casulo, com certeza a gente encontraria outras formas que veríamos que o nosso problema, a nossa tristeza é muito pequena diante de tudo que recebemos e de tantas outras tristezas e misérias que assolam o mundo. Então fica aqui mais uma vez o convite de Jesus, né, que nos coloca a verdade, né, de que todavia não importa qual seja o problema, não importa qual seja a angústia, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, procurando nos tornarmos melhores, a fim de que possamos, com segurança, chegar, né, à prosperidade, chegarmos à evolução a que todos estamos destinados. Vamos pedir agora para o professor Joel que proceda com nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, em nome de Jesus, suplicamos a vossa ajuda, especialmente a irmã Maria de Nazaré, que teve o privilégio de conceber e criar em si o corpo do espírito mais evoluído que já veio à Terra. Com base nos ensinamentos de Jesus, estamos plenamente conscientes, amigos espirituais de todas as colônias que possam tomar conhecimento de nossas preces neste momento, do quanto nos achamos distantes de atingirmos a nossa meta, pela qual queremos conseguir não somente manifestar, mas também possuir todas as virtudes, protagonizar todo o saber e sermos a fonte viva dos atributos oriundos dos ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós. Estamos conscientes, espíritos amigos, do sofrimento e das imperfeições que fazem parte de nós, seres humanos presentes no planeta, na data atual, numa e noutra dimensão. E percebemos o quanto necessitamos da compreensão e da ajuda do amor divino, que nos enseja todos os meios para na eternidade, dentro da eternidade, construirmos o sacerdócio, não somente do nosso perdão, mas também da nossa reabilitação com os nossos semelhantes, mas também com a indulgência e principalmente com o amor a Deus sobre todas as coisas.
estes objetivos para a humanidade e outros tantos que não poderiam ser citados pela exiguidade desta prece, devem ser o motivo do nosso percurso evolutivo a partir da nossa origem, até o dia em que nos tornemos espíritos puros, sábios e benfazejos. Pois nestes termos, digamos, está arquetipado na mente divina que é Deus, para a nossa trajetória evolutiva acontecer. Obrigado, irmãos espirituais, irmão Mateus, irmão José. Obrigado, irmã Maria de Nazaré. Obrigado, Jesus, por teus ensinamentos. Obrigado, irmão Francisco Cândido Xavier. Obrigado, irmã Joana de Ângeles. Obrigado, irmão Bezerra de Menezes. Obrigado a todos vós, espíritos maiores, que acompanham os eventos que acontecem. E pedimos, nesta oportunidade para nós, integrantes da Cavile, que vocês orem por nós, para que possamos, à semelhança da parábola do semeador, prosseguirmos lançando sementes, e que as mesmas possam ser, por mais humildes que sejam, os meios pelos quais os frutos das virtudes irão se tornar uma realidade, e desejamos isso para todos os nossos irmãos que povoam a terra. Obrigado, Jesus, Divino Mestre, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma semana repleta de reflexão, procurando buscar essa maturidade espiritual, a fim de que as nossas dores da alma, as nossas misérias da alma, sejam diminuídas. Até a próxima sexta-feira. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.